Porque os pacientes com doenças inflamatórias intestinais frequentemente apresentam deficiência de vitamina D. Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo DI. Eu me chamo Ítalo Garcia, sou nutricionista e realizo atendimento especializado para pacientes com doenças inflamatórias intestinais, tá? A ideia do vídeo de hoje, pessoal, é exatamente, eu vou tentar esclarecer para vocês que são pacientes, o porquê que frequentemente, esse público, de pessoas com doenças inflamatórias intestinais apresentam um aumento no risco de desenvolver a deficiência de vitamina D. Fiz novamente aqui, um slidezinho para que a gente possa, entender isso de maneira mais didática. Então, a pergunta de partida é exatamente essa, Quais os principais fatores de riscos que podem levar à deficiência de vitamina D nas doenças inflamatórias intestinais? A gente vai falar sobre os 4 principais, tá bem? Então, primeiro, o ponto 1 ali, vocês podem aqui observar no slide, é exatamente o uso, de grandes doses e crônico, de corticoides, tá? Essa classe de medicamento ela é bastante prescrita, bastante utilizada, principalmente ali durante a fase de atividade da doença. Mas o que é que acontece? Quando você utiliza a corticoterapia em grandes doses e durante um longo tempo, consequentemente, isso acaba sendo um fator de risco importante para o aumento do risco de desenvolver a deficiência de vitamina D, tá? Então, levando para a prática, é aquele paciente que toma 20, 40, 60 miligramas de corticoides, aí faz a corticoterapia durante 2 meses, aí dá um intervalozinho de alguns meses, aí toma de novo a corticoterapia, então faz isso várias vezes no ano. Então, esse paciente ele vai ter essa tendência, tá? Esse risco maior de desenvolver a deficiência de vitamina D. Mas por que isso acontece, Ítalo? A gente tem uma possível hipótese que explica isso, tá? Os corticoides, essa classe de medicamento, quando, repito novamente, eles são administrados em grandes doses e no longo prazo eles acabam aumentando a expressão e a atividade de uma enzima chamada de 24-hidroxilase. Essa enzima, uma das funções dela é exatamente inativar e metabolizar a vitamina D. Então, consequentemente, se você está tomando corticoides em altas doses e por um tempo prolongado, você aumenta a expressão dessas enzimas por conta dessa classe de medicamento, a 24-hidroxilase. E se ela aumenta a inativação e a metabolização da vitamina D, o que é que vai ocorrer, Qual seria aí a tendência natural? É exatamente, aumentar o risco de deficiência da vitamina D, certo? Então, é por isso, uma das possíveis causas que explicam por que esses pacientes, têm essa tendência de aumentar, o risco de deficiência dessa vitamina. Beleza? Então, vamos lá. Segunda causa, ter o diagnóstico de doença de Crohn. Como assim, Ítalo? Pessoal, quando comparado com os pacientes que têm retocolite ulcerativa, os pacientes com doença de Crohn, eles têm uma maior taxa de prevalência, de deficiência de vitamina D, tá? E por que isso, possivelmente acontece, Primeiramente, as gorduras, onde a vitamina D ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela é absorvida com auxílio da própria gordura, tá? Então, as gorduras da dieta, elas são absorvidas exatamente no intestino delgado, tá bem? E o intestino delgado, frequentemente, é uma área, do intestino onde ela é acometida, nos pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais. Tá bem? Então, os 3 segmentos que fazem parte do intestino delgado, repito, frequentemente estão sempre no grau maior de inflamação, de lesão nesses pacientes, E é exatamente lá, repito, onde a vitamina D é absorvida com auxílio da gordura da dieta, Certo? E já o paciente com RCU, que é a retocolite ulcerativa, como a retocolite ulcerativa é um fenótipo da doença inflamatória intestinal que acomete isoladamente ali o cólon,
o cólon não é um local de absorção, né, de vitamina D, né? Pelo menos não majoritariamente como o intestino delgado. Então, essa é a explicação do porquê, né, os pacientes com doença de Crohn, eles correm mais risco de ter, né, deficiência de vitamina D quando comparado com aqueles pacientes com retocolite ulcerativa. Ah, Ítalo, isso significa que quem tem retocolite ulcerativa não vai ter deficiência de vitamina D? Não, tá, gente? Esse paciente pode sim apresentar também a deficiência, né? Então, assim, é só para vocês entenderem que quem tem o diagnóstico de Crohn, ele tem o maior risco, né, de ter esse tipo de deficiência, ok? Então, vamos lá para o ponto 3, que é a fase de atividade da doença. É óbvio, né, pessoal? Vamos aqui imaginar dois grupos de pacientes. Aqueles pacientes que estão em atividade e aqueles pacientes que estão em remissão. É óbvio que esses pacientes que estão em atividade, eles vão ter o maior risco de desenvolver deficiência de vitamina D quando comparado com esses outros que estão em remissão, né? E aqui a gente entra com várias hipóteses, né? Existem várias possíveis explicações para isso. Tudo partindo sempre do aumento do nível de inflamação intestinal. Ora, se você está em atividade da doença, né, o seu intestino, consequentemente, está bastante inflamado quando comparado com, né, aquelas pessoas que estão, aquele público que está em remissão. Isso pode prejudicar a absorção da vitamina D. Isso também leva com que você tenha mais sintomas intestinais, como, por exemplo, o aumento da frequência das diarreias. Então, isso também atrapalha a absorção de vitamina D. Você aumenta o medo de comer certos alimentos, né? Seu apetite diminui também. Então, você, consequentemente, reduz o seu consumo alimentar. Então, você deixa de consumir fontes que têm, né, vitamina D, fontes alimentares. Esses pacientes, geralmente, quando estão em fase de atividade, eles se isolam mais, né? Ficam mais em casa, né? Ficam mais reclusos na sua residência, né? E não se expõem tanto à própria luz solar, tá? Então, essa é só para você entender, né, que existem essas hipóteses aí, tá? Então, a fase de atividade é um momento que pode, sim, né, fazer com que o paciente entre em estado de deficiência de vitamina D. Ok? E por fim, a gente tem a cirurgia de ressecção intestinal, né? Aqueles pacientes que são submetidos a algum tipo de cirurgia, né, de retirada de partes ali, né, do intestino, né? Então, assim, um exemplo simples, né? Frequentemente, os pacientes também com doença de Crohn, eles, né, uma das complicações, eles têm o que a gente chama de estenose. E uma das formas da medicina tratar essa estenose é exatamente indo, né, com auxílio aí, né, de um procedimento cirúrgico, tá? E vamos raciocinar. Se você tem uma estenose, você vai retirar parte do seu intestino delgado. Obviamente, você está perdendo área de absorção. Então, aqueles pacientes que foram já submetidos a algum tipo de cirurgia de ressecção, não necessariamente o motivo precisa ser a estenose, né? Pode ser outros motivos. Esses pacientes correm mais risco de, né, desenvolver a deficiência de vitamina D, ok? Então, para finalizar, fica aquela pergunta final. Ítalo, o que eu devo fazer se eu apresentar 2 ou mais desses fatores de riscos? O ideal é que você busque aquele profissional que está lhe acompanhando, né, o seu médico, o seu nutricionista, para que você faça, né, o monitoramento dos seus níveis de vitamina D, certo? E porque esse monitoramento, pessoal, ele acaba sendo essencial para o próprio tratamento de vocês, né? A gente tem vários estudos já demonstrando que aqueles pacientes com DIs, né, doenças inflamatórias intestinais, que apresentam valores inferiores a 20 nanogramas por ml, eles têm um pior prognóstico, né, um pior curso da doença, quando comparado com aqueles que têm valores superiores a 30 nanogramas por ml, tá bem? Esses têm o melhor prognóstico, tá? Então, a gente já tem aí, né, um conjunto, né, um agregado de evidências mostrando que o ideal é que esse paciente, no caso você que está assistindo, mantenha-se sempre acima de 30 nanogramas por ml, tá bem? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você tiver dúvidas, né, quiser que eu grave vídeos relacionados a alguma realidade, alguma dúvida que você tenha, algum questionamento,
coloca aqui embaixo nos comentários, certo? Então é isso e até a próxima.